Grande oportunidade para o Galo. Vamos falar sobre Michael. Neste vídeo vamos falar também sobre Pochettino e parabenizar o Siga. E por fim, cobrança pesada no Galo. Quer saber sobre tudo isso? Então assista até o final. Deixa o like agora, gente. Ajuda demais o nosso trabalho. Curte o vídeo, tamo junto. Obrigado pelo like. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Verifica aí se você está inscrito. Tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Então já chega curtindo. Bora bater uma meta aí de 1.500 likes, hein? Conto com a sua ajuda. E deixa eu falar aqui da Inplay, né, gente? Bora jogar com a gente. Você já sabe, conhece. A Inplay é um fantasy game, não é bet, tá? Você não precisa depositar nada para poder jogar. Você faz o cadastro, que é rápido e simples, já ganha 1.000 moedas e pode brincar com a gente. Se você quiser depositar, né, para poder potencializar seus ganhos aí, pode também. Tem várias promoções aqui dentro do site. E aí você clica, vamos jogar, por exemplo, né, e vai respondendo as perguntas. E aí, aqui, ó, mais de 4.5 escanteios no primeiro tempo no jogo? Acho que sim. Né? Mais de 3.5 cartões amarelos no jogo, né? 4, 5 cartões, sim. Isso depende muito do árbitro, né? E aí você vai respondendo um por um aqui e vai ter depois, né, os ganhadores. São vários ganhadores, tá? E você vai somando aí, pode até ganhar dinheiro, lembrando, não é renda extra, tá bom? É pra você brincar, se divertir, e você vai brincar e vai jogar com a gente, vai jogar contra a gente, né? Então todo mundo jogando aí na Inplay, tá bom, gente? O link tá na descrição do vídeo. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar falando aqui. Primeiro, deixa eu parabenizar, né? Eu vou parabenizar aqui o Galo por... É o seguinte, hoje, e eu já sei, já vou até responder algumas coisas que algumas pessoas vão dizer, tá? Hoje o Fortaleza venceu o Juventude 5-0 e um dos grandes destaques da partida foi o Pochettino. Beto, o que tem a ver o Fortaleza, Juventude e Pochettino? O Cuca queria muito, na época que o Daverson estava para ir para o Fortaleza, poderia haver uma troca entre o Pochettino. O Atlético preferiu receber um dinheiro do Fortaleza, até porque não conseguia pagar o Cuiabá pela contratação do Daverson à época, preferiu uma grana e não trouxe o Pochettino. O Cuca queria muito. E aí o Siga, nosso maravilhoso Siga, competentíssimo Siga, que trouxe o Palácios, né, que indicou o Palácios aí, né, que vem fazendo um grande trabalho, não à toa o torcedor apelidou de Cega. O Siga meio que vetou, entre aspas, tá? Porque não é o Siga que veta ou contrata. Eles vão lá, dão um relatório, indicam ou não a contratação. E eles não indicaram a contratação do Pochettino. E eu sei, é um jogo. Eu sei que é um jogo. Mas olha só, no jogo de hoje, o Pochettino teve nota 9.3, deu assistência, fez gol, fez uma grande partida. E não seria lógico, Beto, então você está dizendo que seria uma grande contratação o Pochettino? Não. Seria um jogador que agregaria ao elenco. Na época ele estava muito mal no Fortaleza, né, e poderia agregar ao elenco atleticano. Ou você prefere o Igor Gomes? Às vezes você prefere o Igor Gomes. Qual foi a última vez que você viu, independente do time, se é Juventude, enfim, né, ou os grandíssimos adversários que nós tivemos, né, recentemente, Caracas, Iquique, Cienciano, qual desses jogos aí você viu essa nota pro nosso Igor Gomes, que é o reserva para o meio campo, é o primeiro reserva para armação, para criação, é o Igor Gomes, né? Qual é a grande nota que você viu dele? O Tomás Pochettino não é um craque, não é acima da média, mas é um bom jogador, agregaria muito a esse elenco fraquíssimo do Atlético. E o Siga, parabéns, Siga. Mais uma vez a gente tem que vir aqui parabenizar vocês por esse excelente trabalho. O Siga recomendou que o Atlético não contratasse, mas ainda bem que nós temos o Igor Gomes aí, que eu tenho certeza que briga por titularidade, que é um grande jogador, né? O torcedor gosta bastante e tá aí fazendo realmente mais uma grande temporada, né? Então tá aí, gente. O Pochettino poderia estar no Atlético. À época, o Fortaleza negociaria sim o Pochettino, tá? O Cuca queria, o Cuca pediu, insistiu, mas eles disseram, não, Cuca, você não entende. Quem entende sou eu aqui, eu que entendo. E o Pochettino não é uma boa... Não recomendaram, né, o Pochettino. E ele já tá jogando bola aí no Fortaleza. Mas enfim, o que você acha sobre isso? Repito, não é craque, não é, ai meu Deus, perdemos o novo Messi. Não, não é isso. Mas é um jogador que eu acho que agregaria muito mais ao elenco do que o que nós temos, né? Muito mais. Mas enfim... Comenta aí o que você acha sobre isso. Nós vamos falar sobre cobrança agora. Vamos falar sobre cobrança no Galo,
tá bom? Tem uma notícia bem interessante sobre isso. Só que antes, deixa eu falar para você da By Formen Camisaria. Camisas masculinas, preços imbatíveis, você só encontra na By Formen Camisaria. Então aproveite, o link tá na descrição. As camisas têm uma qualidade absurda, quem comprou já virou fã. Tá aí o preço promocional, cupom GALO13, 13% de desconto. By Formen Camisaria, compre, tenho certeza que você vai curtir demais. E deixa eu falar do Instituto Céspedes, porque calvície tem solução, e a solução é o transplante capilar. Você vai fazer o transplante no Instituto Céspedes, vai mudar a sua vida, assim como mudou a do rap, ficou assim, vira outra pessoa, né? Sua autoestima muda completamente. Então tá pensando em fazer um transplante capilar, resolver esse problema, só tem um lugar, Instituto Céspedes, link na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos trazer então a notícia, tá aí o nosso Instagram. Após derrota contra o Iquique, Cuca fará cobrança forte no Atlético. Após a derrota para o Deportes Iquique, o técnico Cuca promete que haverá cobrança interna aos jogadores do Galo. Abre aspas. Claro, né, que os problemas do time tiram o sono, porque você quer uma solução. Não adianta chutar 24 bolas no gol e fazer um gol. Você tem que chutar meia dúzia e fazer 2, 3. Mas assim, hoje, qualquer coisa que a gente falar vai ser pior para o jogador que já está aqui machucado. Não é certo, não seria justo da minha parte eu jogar essa responsabilidade neles, até porque domingo tem jogo e quem pode reverter essa situação são eles. A gente vai conversar, vamos analisar o que aconteceu, cobrar, sem dúvida nenhuma, vai ter muita cobrança em cima deles, mas a gente classifica. Temos 2 jogos em casa, a gente classifica, mas não é pela classificação, é por esse jogo, pelo jogo de Caracas. A gente precisa ter um algo a mais. O torcedor do Atlético não se incomoda muito com a parte técnica, espetáculo. Ele quer ver aqui, gesto de batida no braço, né, um cara representar. Isso a gente tem que fazer melhor. Tá aí o Cuca prometendo, né, que fará, o que fez, né. Aí já tivemos um treino, inclusive hoje na Arena MRV, então já deve ter havido com certeza aí uma cobrança com relação aos jogadores, mas também tem que haver uma cobrança de cima com relação ao Cuca, porque depois do Campeonato Mineiro, tá, o Cuca, para mim, o maior treinador da história do Atlético, respeito, admiro demais, mas a verdade é, o trabalho dele após o fim do Campeonato Mineiro é um trabalho muito ruim. O Atlético tem aí 41% só, né, de aproveitamento após o Mineiro, e não vencemos nenhum dos 3 jogos fora de casa na Sul-Americana, no grupo mais fraco de todos, disparado, tá bom? Então, gente, eu acho que tem que haver cobrança, espero que essa cobrança aconteça, mas de cima com relação ao Cuca, precisa melhorar o seu trabalho, e do Cuca também com relação aos jogadores, porque precisam fazer mais do que estão fazendo, acho que tem condição para isso. O que você acha? Comenta aí. Vamos lá, vamos falar do Michael agora, né? Vamos falar sobre o Michael, todo mundo deixando aquele like no vídeo, né, gente? Curte o vídeo aí, gente, dá essa moral pra gente. Vou até pegar o Transfer Market aqui dele, para não me perder com relação a isso, né? Mas o pessoal já achei. O pessoal vai deixando o like no vídeo aí. E antes de falar sobre o Michael, deixa eu pedir para você aí também, ó, dar a dica, na verdade, né? Que é o seguinte, você tá com o nome sujo, sem crédito no mercado aí, meu amigo, tá com o nome sujo negativado no SPC Serasa Boa Vista, aproveite para você limpar o seu nome. Com a Limpa Nome SA você limpa seu nome, blinda o CPF por 1 ano, aumenta o score e tudo com garantia em contrato, dentro da lei. Funciona mesmo, tá? Mas dezenas e dezenas e dezenas de pessoas já aproveitaram essa dica nossa. Então aproveite também, limpe o seu nome de uma vez por todas no SPC Serasa com a Limpa Nome SA, link na descrição do vídeo. Vamos lá, olha só essa matéria. Michael pede para deixar o Flamengo e pode ser negociado no meio do ano. Atacante não se adaptou em volta ao clube carioca. O que acontece? Tá aqui o transfer market do Michael, né? Ele estava no Al Hilal, saiu lá de graça, né? Se eu não me engano. Tem até aqui a questão dos clubes que ele passou, né? Custo zero. Então é isso mesmo. Ele saiu de graça, o contrato dele acabou no Al Hilal. E aí o Flamengo contratou ele, com certeza pagou um valor, né, bom com relação a luvas. Mas aí ele, que tem uma história no Flamengo, voltou e nesse retorno não tem dado muito certo lá no Flamengo, tá? A grande questão, como diria outro, né? A grande questão para mim é o seguinte: o Flamengo interessado em negociar o Michael, ou o Michael, na verdade, interessado em deixar o Flamengo, porque não vem ganhando oportunidades. Beto, mas essa notícia, portal aqui, o dia que você trouxe, é verdade? Então, eu conversei com um amigo, Júlio Miguel Neto, que cobre o Flamengo, e dos jornalistas desse pessoal que cobre o Flamengo, ele é um dos mais bem informados, assim, tranquilamente, ele é muito bem informado.
e perguntei para ele, ele me disse que sim, que é verdade, que procede, que o Michael quer mesmo deixar o Flamengo. Isso eu imagino o seguinte: talvez com o Felipe Luiz ele não tenha ganhado tantas oportunidades, nas oportunidades ele não deve ter ido tão bem, então o Michael pode deixar o Flamengo no meio do ano. Não, eu sei que não vai ser tão simples assim, ele está avaliado em 7 milhões de euros, mas eu acho que o Atlético deveria tentar a contratação desse jogador. Eu acho que é o mínimo, né? Porque assim, muitos vão falar do Dudu, que foi contratado. Eu acho que se o Dudu atrapalhar a gente contratar o Michael, então aí realmente o departamento de futebol do Atlético tem que ser trocado completamente, né? Porque você não pode deixar de buscar um jogador como o Michael, com 29 anos, que para mim ainda tem muita lenha para queimar. Eu sou muito fã do Michael, eu acho ele um ótimo jogador. Para você trazer o Dudu, que aos 33 não joga nada há 1 ano e meio, absolutamente nada, tem 2 participações em gol, 2 gols em 1 ano e meio, né? Seja Palmeiras, Cruzeiro. Então, assim, eu acho que o Michael é um jogador hoje muito melhor, né? Até porque é mais novo também, do que o próprio Dudu. Então, acho que não pode ser justificativa, tá? O Michael, fica imaginando um time com o Michael de um lado, Coelho do outro, Scarpa armando e Hulk lá na frente. Gente, dois atacantes de velocidade e drible, como Coelho e Michael, você tendo o Hulk ali na frente e o Scarpa, pô, seria forte. Seria forte. Então, assim, muitos eu acho que talvez não se lembram tanto do futebol do Michael. É aquele atacante de velocidade e drible, ele parte pra cima. É jogador que o atleticano vai gostar, né? Porque ele arrisca, ele vai pra cima. E eu lembro muito assim do Michael em 2021, no ano até que quase nós fomos para a final da Libertadores, né? O Palmeiras ganhou do Flamengo. Eu lembro que naquela época o Arrascaeta tinha machucado, não lembro se foi o Arrascaeta e mais algum jogador, mas eu lembro do Arrascaeta ter machucado. E o Michael com o Renato Gaúcho, ele virou titular e ele estava arrebentando naquele Brasileiro, estava jogando muito aquele ano com o Renato Gaúcho, porque o Arrascaeta estava fora. E aí na final contra o Palmeiras, o Arrascaeta voltou meio, né, mais ou menos, mas aí voltou, o Renato Gaúcho tirou o Michael, colocou o Arrascaeta e deu errado. Que bom, né, que o Palmeiras venceu e o Flamengo não. Mas assim, o Michael até naquele jogo teve uma chance, ele entrou no segundo tempo, entrou pela direita, até ele vinha jogando muito pela esquerda e muito bem no Flamengo, entrou pela direita, até perdeu uma chance de fazer o gol do título. Mas assim, eu sou muito fã do Michael, eu acho ele um atacante muito bom, né, que vai pra cima mesmo, driblador. E quando ele engrena, né? Quando ele engrena, esse ano mesmo no Flamengo, quando ele engrena, ele joga muito. Ele é jogador para ser diferente no time. Então, eu acho que o Atlético deveria tentar, porque eu aposto com você, escreve o que eu tô dizendo. Se tem um time que eu acho que vai tentar, e se ele chegar, melhora muito o seu time, é o rival. Eu acho que a chance do rival, porque já queria ele quando ele estava no Al Hilal, né? Então, eu acho que eles podem até tentar. Para mim, o Michael chegaria, brigava para ser titular. Não acho que ele tiraria o Coelho hoje. O Coelho pra mim tá jogando demais. Mas assim, talvez ele jogasse pelo lado direito, né? O Scarpa centralizado, com o Hulk lá na frente. O Rony seria reserva. Já melhoraria bastante. Eu gosto do Michael. Se ele quer deixar o Flamengo, eu acho que o Atlético tinha que fazer de tudo para tentar trazer esse jogador, porque agregaria demais, muito mesmo. Né? Quero saber a sua opinião, o que você acha? Comenta aí, deixe nos comentários, deixa o like no vídeo também, ajuda demais a gente, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito. Um grande abraço a todos, tamo junto, fiquem com Deus e até amanhã aí na nossa transmissão. Hoje tem Galo, lá direto da Arena MRV, na volta da Arena MRV, tá bom, gente? Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus, valeu, tchau, fui!